galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Voltei, hein, galera? Voltei aqui para essa quinta-feira. Agora sim a grade tá boa, tá? A gente fez vídeo aí para segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira a gente ficou off, porque realmente um jogo de Série B e na quarta-feira um jogo de final de Copa do Nordeste, mas para mim eu não quis trabalhar nesses jogos. Então por isso que eu não trouxe nada para não induzir vocês a nada, tá bom? Então realmente ficamos fora, são dias, tá? Para descansar realmente, mas agora a gente volta para uma quinta-feira que a gente tem grandes seleções jogando e bons e grandes jogos, tá? Jogos que valem a pena a gente buscar, porque aqui é eliminatórias de Copa do Mundo, tá? Não é Nations League, é eliminatórias, tá? Então é muito importante porque as equipes sabem que precisam vencer para estar se classificando para a Copa do Mundo de 2026, beleza? Então não esqueça de dar aquela força pra gente, de estar deixando o like também, de inscrever no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais, o link está aí na descrição, nosso grupo totalmente gratuito, o link também está na descrição, então vamos para cima sem enrolação. Jogo entre Bulgária e Espanha, galera, vamos estar começando aqui, jogo 3h45 da tarde, a Espanha é muito favorita, né? A Espanha é muito favorita realmente, o mercado aí vem com uma odd de 1.11 a favor da Espanha e realmente é muito favorita. A Espanha é um grande time com a Lamine Yamal voando, né? Um dos melhores jogadores do mundo no momento, com Pedri, né? Então com grandes jogadores aí, o time da Espanha, pra mim não tem como, tá? Aqui já é a vitória da Espanha já do primeiro tempo, é jogo pra Espanha amassar essa seleção fraca da Bulgária, tá? Não tem como, galera, pra mim, Espanha pra vencer o primeiro tempo, pode ser uma boa também a gente buscar esse over 2,5, como eu tô falando pra vocês, aqui não é Nations League que a gente vai ver essas seleções tirarem o pé, aqui as seleções precisam vencer. Vamos ver se a gente tem a classificação. A gente tinha a classificação, nenhum ponto, é o primeiro jogo, tá, galera? Então é muito importante para a seleção da Espanha vencer e vencer bem, tá? Então para mim é vitória da Espanha, como eu falei, do primeiro tempo, o 2,5 também é uma boa, vitória da Espanha no primeiro tempo, junto com o over 1,5 pode ser uma boa também. Realmente é jogo para a Espanha amassar, mas quem quiser ver como que a Espanha vai vir buscar essa vitória da Espanha no primeiro tempo, ou até mesmo a Espanha pode começar se complicando e buscar essa vitória no ao vivo, é como eu sempre falo aqui para vocês, tem sempre mais valor, mas é realmente um jogo que a seleção da Espanha já pode começar fazendo um gol logo no começo e não dá para você pegar nada, tá? Então tem isso, esses jogos com odds baixas, esse é o problema, tá bom? Mas a Espanha é muito favorita. Próximo jogo, a gente tem aqui Holanda e Polônia, galera, jogo 3h45 da tarde também, que eu gosto para esse jogo, galera, eu acho uma odd, tá, a Holanda é muito mais seleção, é uma seleção muito mais forte que a seleção da Polônia, mas estou achando uma odd muito baixa, tá, mesmo jogando dentro de casa, onde a Holanda é muito forte, eu estou achando uma seleção muito baixa, uma odd muito baixa para a seleção da Holanda, porque a Polônia não é uma seleção tão boba assim, tá, então, o que eu indico, galera, vitória da Holanda, mas só no ao vivo com uma odd mais alta, tá, uma odd mínima de 1.6, eu acredito que essa odd deveria estar mais alta, tá. Mas também a Holanda é realmente favorita? É realmente favorita, tá? Muito favorita aqui para esse jogo, ainda mais jogando dentro de casa, tá? E galera, mas eu gosto também para esse jogo para gols, tá? Um jogo para over 1,5, eu gosto. A gente tem alguns confrontos recentes, né, entre elas, pela Euro, a gente teve um confronto, foi 2-1 para a Holanda, né, aí teve aqui em 2022, né, que foi 2-0 para a seleção da Holanda também, então o mercado está contando muito com isso, mas é um confronto over, 2-1, 2-0, 2-2, 2-1, 1-0 e 2-1, é só 1-0, tá, os outros jogos pelo menos 2 gols saindo, então eu gosto disso também. Vitória da Holanda, como eu falei, eu gosto, mas estou achando uma odd muito baixa, tá, quem conseguir pegar numa odd mais alta é melhor, beleza? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Eslováquia contra a seleção da Alemanha, jogo 3h45 da tarde. Galera, a Alemanha é muito favorita, né? A Alemanha é muito forte, uma seleção muito boa, joga fora de casa e pega uma Eslováquia que não é uma seleção boba, tá? Não é uma seleção boba, principalmente jogando dentro de casa com o apoio da sua torcida. Quem conseguir pegar um empate ou nulo, até mesmo a vitória da Alemanha numa odd mais alta, é melhor. Porque a Alemanha tem reformulação, né, galera? Tá vindo novos jogadores, então tá com um elenco diferente. Claro que ainda fica lá os grandes jogadores como Kimmich, né? Como também o Gnabry, né? Então o Musiala não vai jogar porque tá machucado, mas tem o Musiala também. Então vai ficar aí uns dos grandes jogadores, como o Neuer. Não sei se o Neuer joga ainda ou se ele aposentou. Acredito que ele vai jogar ainda pela seleção, não sei. Tá, vou falar isso pra vocês. Mas, galera, temos uma seleção da Alemanha muito forte, mas essa odd, galera, não é à toa que a gente está vendo uma odd mais baixa para a seleção mais alta, na verdade, né? Se a gente for comparar aí com a odd da Espanha, né? Claro que a seleção da Bulgária com a seleção da Eslováquia, a seleção da Eslováquia é bem mais forte.
Mas galera, a gente vê uma odd um pouco mais alta para a seleção da Espanha. Por quê? Pode se complicar, tá? Pode se complicar sim no jogo. Então por isso que eu indico para vocês buscarem uma odd mais alta no ao vivo, tá? Nessa vitória da Espanha, mas o empate anula, tá? Se na quinta-feira a gente vai pagando uma odd de 1.5 ou acima disso, dá para buscar esse empate anula, tá bom? Mas como eu falei, realmente, a Alemanha é bem favorita, tá, para esse jogo aqui, mas pode se complicar porque a Eslováquia não é uma seleção boba, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Argentina e Venezuela, galera, jogo 8h30 da noite, Venezuela que vem fazendo, deixa eu ver se tem a classificação, a Venezuela que vem fazendo, galera, vem surpreendendo, né? Porque normalmente a Venezuela vem aqui, ó, brigando com Bolívia, Peru ali embaixo. Tá brigando ainda, né? Tá ali um ponto da Bolívia, mas precisa fazer a sua parte. Mas só que pega a seleção da Argentina jogando dentro da casa da Argentina, né? A Argentina já tá classificada, mas a gente sabe que a Argentina não brinca em serviço. Então a Argentina não brinca aqui e quando vai jogar amistoso, quando vai jogar jogos assim de seleções, normalmente a Argentina vence, tá? Então é uma seleção muito forte, uma das melhores seleções do mundo, a seleção da Argentina. O Messi foi convocado, mas não sei se joga esse jogo, parece que vai ser a despedida do Messi, tá? Da seleção argentina, parece que vai ser isso, parece que ele não vai jogar a Copa de 2026, então pode ser que seja um jogo mais de festa aí, né, com o Messi, com a torcida, e pode ser que a Argentina também queira vencer por conta disso, tá? Pode ajudar aí nos dois lados. Então, para mim, vitória da Argentina, tá? A Argentina é muito forte, é uma seleção muito boa, com o Messi ou sem Messi, tá? É realmente uma seleção muito boa, com o Messi, claro que melhora muito, né? Mas sem o Messi também é uma seleção muito forte, né? Que a gente vê grandes jogadores aí como Álvares, Depou, tá? Então é uma seleção muito boa. Para mim, vitória da Argentina, pode ser também um jogo pra gente ver 2 gols, por quê? Porque a Venezuela precisa vencer, tá? Mas claro, a Bolívia tem que vencer também para ela se complicar. Então a Bolívia é difícil, a Bolívia vencer, se não me engano, pega a Colômbia, fora de casa. Então a Venezuela tem que fazer sua parte, né? Então precisa vencer, não está classificado direto ainda, tá? Ela vai aqui, se eu não me engano, para um playoff, né? Depois vai para se classificar direto para a Copa do Mundo. Então, se classificando em sétimo não é bom, precisa vencer, precisa ir para cima da Argentina, tá? Para encostar na Colômbia. Então, para mim, galera, jogo para over e meio também pode ser uma boa, tá? No jogo, galera, a gente tem Colômbia e Bolívia. Esse jogo que é 8h30 da noite também. Galera, a Colômbia é muito favorita, tá? E a Colômbia precisa vencer, né? Por quê? Para distanciar da seleção da Venezuela e outra, se ela vencer e Paraguai perder, a seleção da Colômbia ultrapassa a seleção do Paraguai, tá? Então é muito importante a seleção da Colômbia vencer esse jogo contra a Bolívia, mas é muito importante para a Bolívia também, porque se a Bolívia não vencer esse jogo e perder esse jogo e a Venezuela sair com um resultado positivo, né, vai ser difícil a Bolívia pegar aqui a Venezuela, né? Vai ser difícil a Bolívia brigar, né, até para os playoffs dessas eliminatórias, tá? Então é muito importante ir para cima também a Bolívia, mas a seleção da Colômbia é uma seleção bem mais forte, principalmente jogando dentro de casa. Galera, é jogo para a Colômbia vencer? Sim, já do primeiro tempo eu gosto, tá? Eu gosto, porque a seleção da Colômbia é realmente muito forte, mas não vem no momento tão bom, tá? Pega uma seleção muito frágil, que é a seleção da Bolívia, mas não vem no momento tão bom, não venceu nas últimas 6 partidas, tá? Então isso pode complicar um pouco, mas pra mim, ó, vitória da Colômbia junto com o over e meio vai dar uma odd de 1.20, dá pra completar um bilhete, mas de verdade, galera, esses jogos aqui eu não forçaria tanto, tá? Não forçaria tanto. Quem for mais ousado, eu não vejo a Colômbia goleando, tá? Então menos de 3,5 gols pode ser uma boa, uma arriscada boa, tá? Pode ser uma boa. Normalmente aí a Colômbia vence por 2, 3 gols de diferença no máximo, mas pode ser que a Bolívia vindo muito para cima, pressionando desse resultado, esse jogo se abra mais. Então é meio complicado esse mercado de menos gols, tá? Mas galera, é jogo para a Colômbia vencer já no primeiro tempo. Quem quiser buscar uma boa, eu não confio tanto como eu confio aí numa Argentina, como eu confio até mesmo no Brasil, né? Mas realmente a seleção da Colômbia jogando de casa é muito favorito, porque a fragilidade da seleção da Bolívia é muito grande, tá bom? Então pode ser um jogo para 2,5 nesse cenário também, tá? Porque nesse cenário que a Bolívia precisa desse resultado, então pode ser que a Bolívia venha muito para cima e tome da Colômbia, tá? Então pode ser um jogo aberto nesse cenário. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Uruguai e Peru, tá? Uruguai e Peru, esse jogo 8h30 da noite também, para mim vitória do Uruguai, tá? Uruguai que não está garantido ainda, né? Ele é o quarto que colocado, é muito difícil sair daqui, né? Mas não está garantido ainda, precisa vencer para garantir essa classificação, né? Para já ficar garantido lá. E o Peru, galera, não consegue mais, tá? É muito difícil o Peru conseguir alguma coisa aqui, né? Se eu não me engano, matematicamente aí já está quase
já era, né, pro Peru. Então, pra mim, vitória do Uruguai, tá? Gosta da vitória do Uruguai? Gols, não gosto, só vitória do Uruguai mesmo, tá bom? Próximo jogo, galera, tenho aqui Brasil, pra encerrar aqui os nossos palpites para essa quinta-feira, Brasil e Chile. Jogo 9h30 da noite, o Chile também numa situação muito complicada, né? O último aqui, não consegue mais classificação. E, galera, pra mim é vitória do Brasil, tá? Vitória do Brasil, odd baixo, né? Mesmo com o Brasil reformulado, com novos jogadores, né? Com o novo treinador, o Ancelotti, né? Mas pra mim é vitória do Brasil. O Brasil, pra mim, dentro de casa não perde esse jogo aqui. Gosto da vitória do Brasil, o Brasil vencer bem, tá? Vitória do Brasil com over 1,5, pode ser uma duplinha boa, deve estar pagando uma odd de 1,4, tá? Mais ou menos aí. Quem também conseguir pegar essa vitória no Brasil no primeiro tempo, o Brasil jogando bem, amassando ali no time do Chile, jogando só no campo de defesa do Chile, aí, galera, é vitória do Brasil também no primeiro tempo. Mas é claro que a gente tem que esperar quem conseguir também pegar no ao vivo, como o jogo da Colômbia, como o jogo da Argentina, como os jogos que eu falei aí da Europa, tá? Conseguir pegar numa odd mais alta, o favorito no ao vivo, é bem melhor, tem muito mais valor. Tenho certeza que você vai estar assistindo esse jogo do Brasil, tá? Mas não é jogo para entrar de olhos fechados assim também não no Brasil, mesmo que o Chile já está eliminado e o Brasil precisa vencer, né? Porque o Brasil aqui não está garantido ainda, né? É o terceiro colocado, mas ainda não está garantido, né? Praticamente, mas galera, é difícil tirar o Brasil. Se eu não me engano, o Brasil está garantido sim, né? Se eu não estiver enganado, o Brasil já está garantido. É difícil tirar o Brasil daqui, tá? Mas é sempre bom vencer, né? Principalmente para dar uma resposta por esse momento ruim que a seleção brasileira vem, tá? Então, para mim, é vitória do Brasil. O melhor cenário é vitória do Brasil, tá? O over 1,5 também cabe, tá bom? Porque o Chile não briga por mais nada, né? O Chile vai jogar aqui, mas claro que os jogadores têm que representar a sua seleção. Então vão jogar sério, com certeza, tá? Pra mim, jogo para 2 gols também, tá? Gosto, mas melhor cenário, vitória do Brasil. E o melhor cenário ainda, pegar essa vitória do Brasil com uma odd mínima de 1,6 no ao vivo, você está acompanhando. O Brasil pode ser que se complique um pouco no primeiro tempo, o Chile venha muito retrancado, pode ser também um jogo bom para buscar canso pro Brasil, tá? Mas é isso, vamos para cima, galera, para cima, voltamos aí com os palpites, tá? E final de semana a gente tem bastante jogos, sexta-feira também, então vamos, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah.